abraço muito especial também àqueles que nos assistem pela televisão, pelo programa Tempo de Restituição. Talvez você estava trocando o teu canal aí e está nos ouvindo neste momento. Pode ter a certeza de que Deus quer falar com você neste momento. Vamos todos nos assentar na presença de Deus? Eu quero te dar 30 segundos aí para você conversar um pouquinho com a pessoa que está do seu lado. Pergunta como é que foi o almoço hoje. Estava bom o almoço? Isso, pergunta se está tudo bem, como é que foi o domingo, a semana. Glória a Deus. Quem se alimentou bem hoje diz amém. E quem veio hoje aqui para alimentar a sua alma, diga glória a Deus. Amém. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus. Esta mensagem é para pessoas que querem ter uma vida vitoriosa. É para você? E mais do que ter uma vida vitoriosa, Deus deseja que você viva de vitória em vitória. Amém? Então nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de um personagem que eu gosto muito, chamado Josué, Antigo Testamento, capítulo de número 7. Josué, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 19 ao 26. Quem achou diz amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti neste dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. E todos digam amém, Jesus. Fecha a tua Bíblia, coloca a tua mão direita à altura do teu coração neste momento. Eu não sei se você já teve hoje a oportunidade de ter um momento com Deus, um momento de oração. Então, neste momento, fale com Deus, abra o teu coração. Se você tem motivos para agradecer, louve, exalte, glorifique o nome do Senhor. Se você entrou aqui aflito, angustiado nesta noite, tem um pedido a fazer a Deus, faça neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós estamos alegres, Senhor, estamos felizes em estar aqui na Tua presença. O salmista declarou dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Pai, nós estamos felizes em estarmos aqui nesta noite, já pudemos glorificar o Teu santo nome e adorar ao Senhor na beleza
certeza da Tua santidade. Meu Pai, temos motivos para glorificar a Ti, temos motivos para exaltar ao Senhor, mas também queremos apresentar a Ti pessoas que aqui entraram aflitas nesta noite, com o coração angustiado. Meu Deus, pessoas que têm um pedido especial, que precisam de um milagre nesta noite. Senhor, nós vamos agora ouvir a Tua santa palavra. Fala, Pai, profundamente aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz e damos total liberdade ao Teu Espírito Santo e declaramos que a Ti, Jesus, pertence a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Levanta o teu semblante para o alto, levante a tua mão também e diga bem forte: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a Tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, porque eu quero caminhar de vitória em vitória. Se esse é o teu desejo, aplauda mais uma vez, com alegria ao Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar na presença de Deus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Eu gostaria, com muito zelo, de fazer um pedido muito especial. Neste momento, Deus quer falar conosco. E Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor de todo o universo, e eu creio que Ele merece a nossa atenção, amém? Então, se você trouxe aquele aparelhinho tão maravilhoso, né? E tão útil nos nossos dias, sabe do que eu estou falando, né? Desliga ele agora, porque Deus quer falar com você, amém? Procure não se levantar ao longo da mensagem, não converse com a pessoa que está ao seu lado, fique em reverência, porque o Espírito de Deus está neste lugar, e esta é uma noite de vitórias, amém? Eu creio que o inimigo ele vai tentar fazer de tudo para impedir que você receba o que Deus tem para a tua vida nesta noite, mas ele já está vencido em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Meus irmãos, no ano de 1987, eu e minha esposa, recém-casados, fomos morar em Roraima, Boa Vista. Naquela época não era ainda um estado da nossa nação, era um território federal, e nós fomos muito jovens ali para aquele lugar. Eu fui designado pelo exército para servir ali e fui trabalhar num batalhão especial de fronteira, onde o exército ali exerce uma missão muito importante, patrulhando e cuidando das fronteiras da nossa nação. E ali, trabalhando naquele batalhão, especificamente na área de saúde, cuidando da farmácia, do laboratório ali, eu conheci um grande amigo, um médico, uma pessoa muito especial. E um dia, esse amigo me fez um convite. Ele disse: Jorge, eu vou fazer uma cirurgia, você não quer ir comigo assistir esta cirurgia? Eu disse: tudo bem, a gente é curioso, né? Vamos ali para assistir aquela cirurgia. Chegamos ao hospital, existe toda aquela preparação, aquela roupa que passa por todo um processo de esterilização para não contaminar nada ali, e o paciente estava ali na mesa, preparado, e aquele médico pega o seu bisturi e passa na altura da perna, especificamente da coxa daquele homem, acima do joelho. E quando ele faz aquele corte ali, aquela incisão ali, escorre um líquido escuro e mal cheiroso da perna daquele homem. E depois, conversando, ele estava me dizendo que aquele homem, ele fora picado por uma serpente no seu calcanhar. E aquela serpente injetou o seu veneno através das suas presas ali no calcanhar daquele homem. E aquele homem não quis procurar o médico de imediato, então ele ficou ali no meio do mato, na localidade onde ele morava, com remédios caseiros, fazendo até pagelanças e algumas outras coisas ali. Mas o veneno ou a peçonha daquela serpente começou a progredir no seu corpo,
e a sua perna foi inchando, e chegou um ponto que aquele homem não suportava mais a dor, viu que a sua perna estava quase a ponto de se decompor, por isso ele procurou o médico. Mas infelizmente já era tarde e a perna daquele homem foi amputada. Teve a sua perna amputada para que aquele veneno não continuasse subindo, porque corria o risco daquele homem não apenas perder a perna, mas perder inclusive a sua vida. Meus irmãos, a serpente, como diz a palavra de Deus, a antiga serpente, que é chamada de Satanás ou adversário, ela continua nos dias de hoje inoculando o seu veneno na vida de muitas e muitas pessoas. E aparentemente as pessoas não dão muito valor e fazem, quem sabe até, o seu próprio tratamento e acha que aquele mal não vai ser tão grande e vai utilizando de medidas paliativas, mas esse veneno ele vai causando dano, ele vai tomando conta do corpo daquela pessoa e ele vai trazendo destruição. E hoje, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do pecado. A Bíblia, ela fala de vários tipos de pecados que existem. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, nos diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então é interessante porque a Bíblia nos diz que existem pecados que são contra o nosso próprio corpo. Em algumas traduções, ele não fala prostituição, mas fala imoralidade sexual. Então a prostituição, a imoralidade sexual é um pecado que a pessoa comete contra o seu próprio corpo, e esse pecado tem consequências. Diga comigo: o pecado tem consequências. Mas é interessante porque existem pecados que uma pessoa comete contra o seu semelhante. O pecado cometido contra um irmão, contra o próximo, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 3 e 4. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Aqui nós vemos um segundo tipo de pecado, o pecado que é cometido contra o meu semelhante, contra o meu próximo. Existe ainda um outro tipo de pecado que muitas pessoas têm dúvidas, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. O pecado imperdoável. Está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Imagine você um pecado imperdoável, quando a pessoa endurece o seu coração a tal ponto que não se torna mais sensível à voz do Espírito de Deus. Esse pecado, ele atinge um determinado estágio na vida desta pessoa que ela não consegue mais regredir, não existe mais caminho de volta, e esse pecado conduzirá a pessoa como réu do eterno juízo. Mas, meus irmãos, nós poderíamos discorrer sobre cada um desses pecados, mas eu gostaria hoje de falar sobre um outro tipo de pecado que é chamado de anátema, ou pecado oculto. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, porque este pecado, ele impede que muitas pessoas tenham uma vida vitoriosa. E nós vemos na palavra de Deus, no texto que nós lemos, acerca deste pecado. A história conta que o povo de Israel, o povo de Deus, havia atravessado o deserto, havia concluído aquela jornada que durou cerca de 40 anos,
E agora eles atravessam o Rio Jordão, liderados por Josué. Moisés, o grande líder, o grande profeta e legislador, havia morrido, mas Deus levanta Josué para entrar com aquele povo e possuir a terra prometida. Após atravessar o Rio Jordão, a primeira grande cidade a ser conquistada, a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade cercada de muralhas bastante largas, de muralhas poderosíssimas, e humanamente era muito difícil transpor aquelas muralhas e conquistar aquela cidade e dominar os seus moradores. Mas Deus fala com Josué ali, e Deus dá a Josué uma estratégia de batalha. Deus diz a Josué que ele deveria pegar aquele povo, a Arca da Aliança estaria à frente, e por 6 dias eles dariam uma volta, rodeando aquelas muralhas. No 7º dia, eles dariam 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó, e ao concluir a 7ª volta, tocaria-se ali a buzina, e aquele povo gritaria com grande voz, e Deus então faria com que aquelas muralhas caíssem por terra, e Deus daria vitória ao seu povo. Porém, meus irmãos, Deus coloca uma condição ao seu povo. Ele diz para eles o seguinte: quando vocês entrarem e possuírem a cidade de Jericó, todos os seus moradores deverão ser destruídos ao fio da espada, tanto homens quanto mulheres, tanto velhos quanto crianças, bem como todos os animais. E desta cidade não se tomaria despojo algum de batalha, mas todo o ouro, toda a prata e todos os vasos deveriam ser separados para o templo do Senhor, deveriam ser separados para o tesouro do Senhor. Então aquele povo teria essa vitória, Deus daria vitória a eles, mas Deus colocou esta condição: eles matariam todos os habitantes de Jericó e não tomariam despojo algum na batalha. Pois bem, Josué orienta o povo, transmite as instruções para aquele povo, e eles, confiando no grande poder de Deus, eles começam a obedecer aquela estratégia dada pelo Senhor. Caminham o 1º dia, o 2º dia, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º dia, e no 7º dia eles dão 7 voltas ao redor daquela muralha, e ao concluir a 7ª volta, os sacerdotes tocam aquela buzina, aquele povo grita com grande voz, e diz a palavra de Deus que aquelas muralhas, elas começam a tremer, elas caem por terra, e o povo de Israel entra em Jericó, domina os seus moradores, e ali conquista uma grande vitória. Não é bom nós recebermos vitória da parte de Deus? Meus irmãos, quando nós ouvimos testemunhos, nós nos alegramos. Quando Deus realiza coisas maravilhosas na nossa vida, nós exaltamos o nome do Senhor, nós nos alegramos. Mas você sabe que muitas vezes é depois das grandes vitórias que muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus conhecem grandes derrotas na sua vida. Porque quando nós alcançamos vitória, muitas vezes nós esquecemos de dar glórias a Deus e acabamos confiando na força do nosso próprio braço. Muitas vezes nós achamos que alcançamos vitória, alcançamos êxito, somos vitoriosos porque temos capacidade, e deixamos de glorificar o nome do Senhor. Dentre o povo de Israel havia um homem chamado Acã. E este homem, ele cometeu este pecado que nós falamos, o pecado oculto. Mas pastor, o que é o pecado oculto? É aquilo que a pessoa faz às escondidas. Ninguém vê, ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém viu, porém dos olhos do Senhor, ninguém consegue se esconder. E Acã, quando aquele exército israelita entrou, aquelas muralhas caíram,
Ele olhou para as riquezas daquela cidade e ele cobiçou as riquezas daquela cidade, e sem que ninguém tivesse conhecimento, ele toma nas suas mãos uma capa babilônica, ele toma nas suas mãos uma cunha de ouro, e ele toma nas suas mãos uma certa quantidade de prata, e ele esconde aquelas riquezas embaixo da sua tenda. E aparentemente nada mudou. O povo certamente festejava, o povo se alegrava, o povo estava feliz pela vitória, certamente Josué estava contente, o povo estava contente, e um dizia para o outro: Deus nos deu uma vitória, Deus nos abençoou. E o próprio Acã, quem sabe, também celebrava com aquelas pessoas ali. Mas, meus irmãos, nós folheamos a palavra de Deus e nós vemos que imediatamente este ciclo do anátema, este ciclo do pecado oculto começa na sua vida. E como é o ciclo deste pecado? A primeira coisa que acontece, e a primeira coisa que aconteceu na vida de Acã, ao cometer este pecado, sem que ninguém soubesse, é sentir uma falsa sensação de vantagem. Diga comigo: sentir uma falsa sensação de vantagem. Ele dizia: eu me dei bem, eu peguei riquezas e ninguém viu, ninguém me acusou, ninguém enxergou. Nós vamos conquistar essa terra, e eu já tenho algum recurso para começar a minha vida aqui na terra prometida. Tenho uma bela capa babilônica, tenho ouro, tenho prata, e quem sabe até ele se julgava mais inteligente do que os demais, não é verdade? Disse: poxa, olha aí, ó, ninguém viu nada, eu peguei uma riqueza, está tudo bem. Olhava para si mesmo, olhava para o seu corpo, não estava doente, não estava enfermo, mas ele esqueceu-se de que Deus conhece todas as coisas, de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em todo o tempo. Então, a primeira sensação de alguém que comete um pecado oculto, de alguém que faz algo escondido, é uma falsa sensação de vantagem, que se deu bem, que está tudo certo, e de que aquilo não vai ter consequências algumas na sua vida. Mas qual é a segunda coisa que acontece no ciclo deste pecado? A segunda coisa que acontece é a derrota em coisas pequenas. A derrota em coisas pequenas. Diga comigo: derrota em coisas pequenas, para si e para aqueles que o rodeiam. Após ter vencido Jericó, após o povo ver aquelas muralhas caírem por terra, havia uma pequenina cidade chamada Ai, tão pequena quanto o seu nome, Ai. Esta era uma cidade edificada sobre um local alto, numa posição estratégica para o povo de Deus. E Josué mandou alguns espias àquela cidade, e eles foram e voltaram confiantes e disseram: Josué, aquela cidade não é nada, nós derrotamos a esta cidade de Jericó, as muralhas caíram por terra, uma cidade fortificada, não precisa você mandar todo o exército, desgastar todo o exército de Israel, manda lá 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai e poupa o restante do exército. O que é que nós vemos na vida destes homens? Um excesso de confiança. Josué cometeu ali um erro muito grave, porque ele confiou na observação daqueles espias, mas ele esqueceu de fazer uma coisa muito importante: ele esqueceu de consultar a Deus. Quando você sai para uma batalha, não confie no relatório dos homens, mas consulte a Deus. Será que se ele consultasse a Deus, Deus não teria revelado que havia alguma coisa errada no seu exército? Será que Deus não teria mostrado isso para ele? Mas Josué estava autoconfiante, e muitas vezes nós entramos no ciclo do pecado pelo excesso de confiança que nós temos, e a palavra de Deus nos alerta dizendo: aquele que está em pé, cuide para que não caia.
E eu creio que Josué ficou esperando o retorno dos seus soldados. Quem sabe ele ficou tranquilo ali na sua posição, esperando aquele relatório positivo. Ele estava descansado, ele estava autoconfiante, mas naquela batalha, o povo de Israel foi derrotado, e não apenas foi derrotado, mas foram envergonhados pelo pequeno exército da cidade de Ai. Eles perseguiram os israelitas precisaram fugir daquele povo, e diz a palavra de Deus que naquela batalha 36 dos israelitas tombaram mortos. É interessante porque no primeiro momento as consequências não vieram diretamente sobre Acã, mas vieram sobre o seu próximo, sobre o seu exército, sobre as pessoas que estavam do seu lado. E qual é o terceiro passo do ciclo do pecado oculto? É a vergonha da exposição. Diga comigo: a vergonha da exposição. Josué foi consultar a Deus. Ele disse: Senhor, o que aconteceu? O teu povo foi envergonhado. O que será do teu grande nome? As nações olharão e dirão: aonde está o Deus que tirou este povo do Egito para ser envergonhado diante destas nações? E nós não teremos mais autoridade para conquistar esta terra. E Deus olha para ele e diz: levanta-te, Josué, porque existe anátema no meio do povo, existe pecado oculto, existe pecado escondido no meio do povo. Levantai-vos e santificai-vos. Então Deus chama Josué e aquela nação para a santificação. Eles deveriam se santificar, e ali Deus revelaria aonde estava o anátema. No dia seguinte, Josué reúne toda aquela nação e começa a separar tribo por tribo, família por família, chefes de família, e ele vem separando, e eu creio que enquanto ele fazia aquilo, o coração de Acã disparava, porque ele sabia que podia ser envergonhado, ele podia ser desmascarado. E aquilo foi acontecendo, e foi acontecendo, e foi acontecendo, até que de repente Josué chegou diante de Acã e disse para ele: Acã, dá glória a Deus. Era a forma dele dizer que não havia cometido nada, e ali ele teve que fazer a sua confissão. Imagina você diante de toda aquela nação que foi envergonhada numa batalha. Imagine você a família daqueles 36 soldados que pereceram por causa do pecado de Acã, olhar para aquele homem e saber que ele foi o responsável pela derrota daquele povo, ele foi o responsável pela vergonha daquela nação, ele envergonhou a nação, ele envergonhou a sua família, ele foi envergonhado diante de todo aquele povo, e veio sobre ele a vergonha da exposição, porque o seu pecado foi exposto diante de todos, e aquele pecado já estava trazendo consequências, o anátema, o pecado oculto, o pecado escondido. Ele disse: eu tomei para mim uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e tomei também prata, e estão debaixo da minha tenda. E Josué mandou que fossem buscar o anátema e colocassem ali diante do Senhor. E ali não apenas Acã, mas toda a sua família receberam uma sentença de morte, e eles foram apedrejados. Então, meus irmãos, a quarta etapa do ciclo do pecado oculto é o apedrejamento. Diga: apedrejamento.